Milionário vê uma mulher sem teto ensinando sinais para seu filho surdo e tem uma reação comovente. O sol da tarde pintava tons dourados sobre a praça central da cidade quando Helena, de 35 anos, ajustou sua blusa desgastada e sorriu para o pequeno Gabriel. O menino de 10 anos estava sentado ao seu lado no banco de madeira, seus olhos curiosos fixos nas mãos delicadas da mulher que, com paciência infinita, repetia os mesmos gestos pela quinta vez. As roupas de Helena contavam uma história de dificuldades. O casaco azul desbotado, as calças com pequenos remendos feitos à mão, os sapatos que já conheciam muitas caminhadas pelas ruas da cidade. Mas seus olhos brilhavam com uma luz especial, enquanto ensinava a linguagem de sinais ao garoto surdo, que absorvia cada movimento como uma esponja sedenta de conhecimento. Gabriel tentava repetir o sinal para amigo, franzindo o senho em concentração. Suas pequenas mãos tremulavam enquanto tentava formar o gesto perfeito. Helena riu suavemente e segurou as mãos do menino com delicadeza, guiando-o através do movimento correto. O rosto de Gabriel se iluminou quando finalmente conseguiu fazer o sinal adequadamente, e ele bateu palmas silenciosamente, radiante de alegria. A rotina deles havia começado há 3 semanas. Gabriel sempre passava por aquela praça a caminho da escola particular, acompanhado de sua babá, quando notou Helena sentada no mesmo banco todos os dias. A curiosidade infantil o levou a observá-la de longe, intrigado pelos gestos que ela fazia com as mãos enquanto conversava consigo mesma. Foi então que percebeu que ela estava praticando linguagem de sinais. O menino, que nascera surdo e lutava diariamente com a sensação de isolamento em um mundo que parecia não compreendê-lo completamente, sentiu uma conexão imediata. Aproximou-se timidamente e Helena, percebendo sua curiosidade, começou a ensiná-lo com o coração aberto, sem pedir nada em troca. Enquanto os dois continuavam a lição improvisada, uma figura elegante se aproximava pela alameda principal da praça. Rafael Monteiro, de 33 anos, vestia um terno italiano impecável, que custava mais que muitas pessoas ganhavam em um ano. Seus sapatos de couro brilhavam sob a luz do sol, e o relógio suíço em seu pulso marcava o tempo de uma vida regida por reuniões, negócios e números. Rafael caminhava com pressa, o telefone celular colado no ouvido, discutindo agressivamente os detalhes de uma fusão empresarial que poderia render milhões. Sua expressão era tensa, os lábios apertados em uma linha fina de concentração e impaciência. O mundo ao seu redor era apenas um cenário borrado em sua corrida constante atrás do sucesso financeiro. Foi então que algo capturou sua atenção periférica, uma cena que o fez parar abruptamente no meio da calçada, quase deixando o telefone cair de suas mãos. Ali, no banco da praça, estava seu filho Gabriel, o filho que ele mal conhecia devido às longas horas de trabalho, rindo e aprendendo com uma mulher em situação de rua. O coração de Rafael se apertou quando viu a expressão de pura felicidade no rosto do menino. Era uma alegria que ele não via há meses, talvez anos. Gabriel parecia completamente absorto na lição, seus olhos brilhando de uma forma que Rafael tinha esquecido que era possível. Helena continuava ensinando com paciência infinita, seus gestos fluidos e graciosos, completamente alheia ao fato de que estava sendo observada. Ela apontava para diferentes objetos ao redor da praça e mostrava os sinais correspondentes: árvore, pássaro, flor. Gabriel repetia cada gesto com determinação crescente, e a cada acerto, Helena aplaudia silenciosamente, seu rosto iluminado por um sorriso genuíno. Rafael sentiu seus olhos marejarem involuntariamente. Pela primeira vez em anos, via seu filho verdadeiramente conectado com alguém, aprendendo não por obrigação, mas por pura alegria. A mulher sem teto estava oferecendo ao menino algo que todo o dinheiro do mundo não havia conseguido comprar: compreensão, paciência e amor incondicional.
A revelação o atingiu como um raio. Ele, que se orgulhava de poder comprar qualquer coisa, estava presenciando um presente inestimável sendo dado gratuitamente por alguém que não possuía nada material. Se você está gostando dessa história incrível, não esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum capítulo. E me conta aqui nos comentários, de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Adoro saber de vocês. Rafael permaneceu imóvel por longos minutos, observando a cena que se desenrolava diante de seus olhos. Memórias há muito enterradas começaram a emergir de um canto esquecido de sua mente, como fotografias antigas que ganham vida novamente. Ele se lembrou de Gabriel recém-nascido, do momento em que os médicos confirmaram a surdez do bebê. A notícia havia caído como uma bomba em sua vida perfeitamente organizada. Sua esposa, Mariana, havia entrado em depressão profunda, incapaz de aceitar que seu filho jamais ouviria sua voz ou as canções de ninar que ela sonhara em cantar. Os primeiros anos foram uma sequência de consultas médicas, terapias caras e tentativas frustradas de normalizar a condição de Gabriel. Rafael havia investido fortunas em tratamentos experimentais, implantes cocleares e escolas especializadas, sempre com a esperança secreta de que o dinheiro pudesse, de alguma forma, consertar seu filho. Gradualmente, o casamento começou a desmoronar sob o peso das expectativas não atendidas e da culpa mútua. Mariana afundou-se ainda mais na depressão. E Rafael mergulhou no trabalho como uma forma de fuga. As horas no escritório se estenderam, as viagens de negócios se multiplicaram, e Gabriel foi crescendo cercado de babás, terapeutas e professores particulares, mas cada vez mais distante de seus pais. O divórcio veio quando Gabriel tinha 7 anos. Foi um processo amargo, cheio de acusações e ressentimentos. Mariana mudou-se para o interior com a nova família que havia formado, visitando Gabriel apenas esporadicamente. Rafael ficou com a guarda do menino, mas sua própria incapacidade emocional o fazia delegar os cuidados do filho para uma equipe de profissionais bem remunerados. Agora, observando Gabriel interagir com Helena, Rafael percebeu com horror que havia se tornado um estranho para seu próprio filho. Quando foi a última vez que se sentara com o menino apenas para conversar? Quando foi a última vez que tentara entender verdadeiramente o mundo silencioso em que Gabriel vivia? Helena mostrava a Gabriel como sinalizar papai, e o menino hesitou antes de fazer o gesto. Seus olhos procuraram ao redor da praça, como se estivesse procurando por alguém que não estava ali. O coração de Rafael se partiu ao perceber que seu filho estava procurando por ele, mas não sabia onde encontrá-lo. A mulher sem teto percebeu a hesitação de Gabriel e seguiu seu olhar. Por um momento, seus olhos encontraram os de Rafael à distância. Havia algo em seu olhar, não julgamento ou acusação, mas uma compreensão profunda e melancólica, como se ela reconhecesse a dor que ele carregava. Rafael se aproximou lentamente, seus passos incertos pela primeira vez em anos. A cada metro que avançava, podia ver mais claramente a transformação que havia ocorrido em Gabriel. O menino, que em casa era quieto e retraído, estava aqui radiante, animado, completamente envolvido no aprendizado. Helena continuava ensinando, agora mostrando a Gabriel os sinais para emoções: feliz, triste, amor. Quando chegou ao sinal para amor, Gabriel o repetiu com uma expressão pensativa, como se estivesse tentando entender não apenas o gesto, mas o conceito por trás dele. Foi então que Gabriel notou a aproximação de seu pai. Sua expressão mudou instantaneamente. A alegria deu lugar a uma mistura de surpresa e apreensão. Ele olhou rapidamente para Helena e depois para Rafael, como se não soubesse como conciliar esses dois mundos que haviam colidido inesperadamente. Rafael parou a alguns metros de distância, repentinamente inseguro. Como deveria abordar a situação?
Como explicar que havia descoberto seu filho aprendendo com uma mulher em situação de rua? Como admitir que uma estranha estava conseguindo alcançar Gabriel de uma forma que ele, o pai, nunca havia conseguido? Helena percebeu a tensão no ar e fez um gesto delicado para Gabriel, sinalizando que continuariam a lição em outro momento. Ela começou a arrumar suas poucas pertences. Um caderno gasto, onde anotava palavras e seus sinais correspondentes, uma garrafa d'água meio vazia, um casaco ainda mais desgastado que servia como travesseiro. Gabriel segurou a mão dela com urgência, seus olhos implorando para que ela não fosse embora. Era a primeira vez em muito tempo que ele havia encontrado alguém que falava sua linguagem, que entendia seu mundo sem tentar mudá-lo. A cena tocou Rafael de forma profunda. Seu filho, que mal demonstrava emoção em casa, estava claramente angustiado com a possibilidade de perder essa conexão especial que havia encontrado. Helena sentiu o peso do olhar de Rafael sobre ela e se preparou para mais uma situação desconfortável. Ao longo dos anos vivendo nas ruas, havia aprendido a reconhecer os diferentes tipos de olhares das pessoas: pena, nojo, medo, indiferença. Mas no olhar daquele homem bem vestido, ela detectou algo diferente. Uma mistura de curiosidade, surpresa e algo que parecia ser gratidão. Rafael deu mais alguns passos hesitantes, suas mãos suando dentro dos bolsos do terno caro. Toda sua confiança empresarial parecia ter evaporado diante daquela situação para a qual nenhum MBA havia o preparado. Como se aproxima de uma mulher em situação de rua que estava proporcionando ao seu filho algo que ele, com todos os recursos do mundo, não havia conseguido oferecer. Gabriel olhou alternadamente para seu pai e para Helena, claramente confuso sobre como proceder. Ele havia aprendido a viver em mundos separados, o mundo formal e silencioso de sua casa, e agora este novo mundo de descoberta e conexão que havia encontrado na praça. Helena, percebendo a tensão no ar, decidiu quebrar o gelo. Ela se levantou do banco com dignidade, apesar das roupas maltratadas, e fez uma reverência respeitosa na direção de Rafael. Em seguida, apontou para Gabriel e fez alguns sinais que claramente expressavam admiração e carinho pelo menino. Rafael ficou fascinado ao observar a fluidez dos movimentos de Helena. Cada gesto era preciso, elegante, cheio de significado. Ele havia investido milhares em aulas de linguagem de sinais para Gabriel, mas nunca havia visto alguém se comunicar de forma tão natural e expressiva. "Desculpe-me", disse Rafael finalmente, sua voz saindo mais rouca que o esperado. "Eu sou Rafael, pai do Gabriel." Helena assentiu e fez alguns sinais para Gabriel, que traduziu timidamente para o pai. Ela disse que é um prazer conhecê-lo e que Gabriel é um menino muito especial e inteligente. E, pela primeira vez em anos, Rafael sentiu um orgulho genuíno ao ouvir elogios sobre seu filho. Não eram elogios profissionais sobre terapias ou progressos acadêmicos, mas um reconhecimento simples e sincero da essência de Gabriel como pessoa. "Como você aprendeu linguagem de sinais?", perguntou Rafael, genuinamente curioso. Helena hesitou por um momento, seus olhos revelando camadas de história que ela não estava pronta para compartilhar. Gabriel traduziu seus gestos. Ela disse que aprendeu há muito tempo quando precisou. A resposta vaga intrigou Rafael ainda mais. Havia algo na postura de Helena, na forma como ela se expressava, que não condiz com o estereótipo que ele havia formado sobre pessoas em situação de rua. Seus movimentos eram refinados, sua linguagem de sinais era quase poética, e havia uma educação implícita em cada gesto. Gabriel, percebendo que os adultos estavam conseguindo se comunicar sem conflito, relaxou visivelmente. Ele fez alguns sinais para Helena, que sorriu e acenou em concordância. O menino então se virou para o pai e, pela primeira vez em muito tempo, iniciou uma conversa. "Papai", disse Gabriel com sua voz suave e cuidadosa,
Helena está me ensinando sinais bonitos. Ela sabe histórias com as mãos. Rafael sentiu um nó na garganta. Quando havia sido a última vez que Gabriel se dirigira a ele espontaneamente, compartilhando algo que o entusiasmava, o menino sempre respondia quando questionado, sempre obedecia às instruções, mas raramente expressava alegria ou interesse genuíno. Que tipo de histórias? Perguntou Rafael, se abaixando para ficar na altura dos olhos do filho. Gabriel olhou para Helena, que encorajou com um sorriso. O menino começou então a contar, usando uma mistura de sinais e palavras faladas. Uma história que Helena havia compartilhado mais cedo sobre um pássaro que havia perdido sua canção, mas descobriu que podia se comunicar através da dança de suas asas. Rafael observou maravilhado a animação de Gabriel. O menino gesticulava com paixão, seus olhos brilhando enquanto recriava a história. Era como se uma parte de Gabriel que havia estado adormecida por anos tivesse despertado subitamente. Helena acompanhava a narrativa do menino, acrescentando detalhes com seus próprios sinais, criando uma sinfonia visual que Rafael jamais havia imaginado possível. Pela primeira vez, ele compreendia que a surdez de Gabriel não era uma limitação a ser superada, mas simplesmente uma forma diferente de experimentar o mundo. Quando Gabriel terminou a história, um silêncio contemplativo se instalou entre os três. Rafael olhou para Helena com uma mistura de admiração e humildade que o surpreendeu. Aquela mulher, que aparentemente não possuía nada material, havia conseguido em algumas semanas algo que ele vinha tentando alcançar durante anos. Ela havia encontrado uma forma de verdadeiramente conectar-se com Gabriel. O sol começou a se inclinar no horizonte, pintando a praça com tons mais suaves de dourado e laranja. Rafael percebeu que estava ali há mais de uma hora, mais tempo do que havia passado com Gabriel em semanas. A realização o atingiu como um soco no estômago. Helena notou o horário e fez sinais para Gabriel indicando que precisava ir. O menino imediatamente ficou aflito, segurando a manga do casaco desgastado dela com uma expressão suplicante. Ela se ajoelhou para ficar na altura dele e sinalizou alguma coisa que o acalmou parcialmente. "O que ela disse?" perguntou Rafael. "Que vai voltar amanhã se eu quiser continuar aprendendo", respondeu Gabriel, ainda relutante em deixar Helena partir. Rafael observou a interação e tomou uma decisão impulsiva que o surpreendeu. Helena chamou, fazendo-a se virar. Você gostaria de jantar conosco hoje?" A pergunta saiu de forma desajeitada e Rafael imediatamente se sentiu constrangido. Como se convida uma pessoa em situação de rua para jantar? Qual seria o protocolo adequado? Mas havia algo na forma como Gabriel olhava esperançoso entre ele e Helena que o fez persistir na ideia. Helena pareceu igualmente surpresa pelo convite. Seus olhos se moveram rapidamente entre Rafael e Gabriel, como se estivesse tentando detectar segundas intenções ou sinais de que não era um convite genuíno. "Por favor", insistiu Rafael, e sua voz carregava uma sinceridade que ele mesmo não esperava. "Gabriel ficaria muito feliz e eu gostaria de entender melhor como você consegue se conectar com ele dessa forma." Gabriel fez sinais entusiasmados para Helena, claramente implorando para que ela aceitasse. A mulher olhou para o menino por um longo momento e Rafael pôde ver uma batalha interna acontecendo em seus olhos. Havia dor ali e hesitação, mas também algo que parecia ser esperança. Finalmente, Helena acenou concordando. Gabriel saltou de alegria, batendo palmas silenciosamente, e Rafael sentiu uma estranha mistura de alívio e nervosismo. O trajeto até a cobertura de Rafael foi interessante. Helena manteve-se quieta no banco traseiro do carro luxuoso, observando tudo com olhos atentos, mas sem demonstrar intimidação. Gabriel tagarelava animadamente do banco da frente, contando para o pai sobre todas as coisas que havia aprendido com Helena nas últimas semanas. "Ela sabe sinais para coisas que nunca vi", disse Gabriel. "Como sinalizar o som da chuva
ou o cheiro das flores. Ela faz com que eu consiga ouvir coisas de um jeito diferente. Rafael olhou pelo retrovisor e viu Helena sorrindo suavemente para os comentários de Gabriel. Havia uma ternura maternal em seu olhar que o fez se perguntar sobre a história daquela mulher. Quem era ela antes de estar nas ruas? Que experiências a haviam levado até ali? Quando chegaram ao prédio residencial, Rafael sentiu um constrangimento súbito. O porteiro os cumprimentou com profissionalismo, mas não conseguiu disfarçar completamente sua surpresa ao ver Helena. Rafael se apressou em conduzi-los ao elevador, protegendo Helena de olhares curiosos. A cobertura deixou Helena visivelmente impressionada, embora ela tentasse disfarçar. Gabriel imediatamente começou a mostrar seus brinquedos e livros para ela, orgulhoso em compartilhar seu espaço com sua nova amiga. Rafael foi até a cozinha preparar algo simples para o jantar, mas suas mãos tremiam ligeiramente. Não era nervosismo por ter uma pessoa em situação de rua em sua casa, era algo mais profundo. Pela primeira vez em anos, ele estava vendo sua vida através dos olhos de outra pessoa, e a perspectiva não era confortável. Quando voltou à sala, encontrou uma cena que o deixou sem palavras. Helena estava sentada no chão com Gabriel, e os dois haviam criado um jogo elaborado usando linguagem de sinais. Eles pareciam estar contando histórias alternadas, cada um acrescentando elementos à narrativa através de gestos expressivos. Gabriel estava rindo, uma risada genuína, espontânea, que Rafael não ouvia há tanto tempo que quase havia esquecido como soava. O apartamento, normalmente silencioso e formal, estava preenchido com uma energia calorosa e viva. Rafael se sentou discretamente em uma poltrona próxima, observando a interação. Helena tinha uma forma única de fazer Gabriel se expressar. Ela não tentava corrigi-lo ou apressá-lo. Simplesmente esperava, observava e respondia com entusiasmo genuíno a cada tentativa do menino. Durante o jantar, Helena comeu com educação e gratidão evidentes, mas Rafael notou que ela estava sempre observando, avaliando, como se estivesse tentando entender a dinâmica daquela família de duas pessoas. Gabriel contava histórias da escola, das aulas de terapia, da rotina diária, e Helena absorvia cada detalhe com interesse genuíno. Foi durante a sobremesa que Gabriel fez uma pergunta que pegou Rafael desprevenido. Helena, onde você mora? A pergunta simples criou um silêncio pesado na sala. Helena olhou para Rafael, que percebeu que havia chegado o momento de enfrentar realidades que preferia ignorar. Helena baixou os olhos para o prato vazio à sua frente, suas mãos se movendo nervosamente sobre o guardanapo. A pergunta inocente de Gabriel havia aberto uma porta que ela mantinha cuidadosamente fechada, mesmo para si mesma. Rafael observou a mudança na postura dela e sentiu uma pontada de culpa. Havia convidado Helena para jantar, movido pela gratidão e curiosidade, mas não havia considerado completamente o constrangimento que a situação poderia causar. Gabriel, percebendo a tensão no ar, repetiu a pergunta em linguagem de sinais, pensando que talvez Helena não tivesse compreendido. Ela levantou os olhos e encontrou o olhar curioso e puro do menino, e soube que não poderia mentir para ele. Suas mãos se moveram lentamente, formando os sinais que traduziam sua realidade. Eu moro na rua, Gabriel. Durmo em lugares diferentes. O menino franziu o senho, claramente confuso. Em seu mundo de apartamento luxuoso, escola particular e cuidados constantes, o conceito de não ter uma casa era difícil de compreender. Mas onde você guarda suas coisas? Perguntou Gabriel, com a curiosidade típica de uma criança. Helena sorriu com tristeza e sinalizou: eu carrego tudo que tenho comigo. Rafael sentiu o coração apertar. Observou as poucas pertences que Helena havia trazido consigo. Um caderno desgastado, uma caneta sem tampa, uma garrafa d'água reutilizada várias vezes. Sua vida inteira cabia numa pequena mochila surrada. Por que você não tem uma casa? Continuou Gabriel,
sua inocência tornando as perguntas ainda mais dolorosas. Rafael estava prestes a intervir, tentando proteger Helena do interrogatório involuntário, quando ela fez um gesto indicando que estava disposta a responder. Suas mãos começaram a se mover com uma fluidez melancólica, contando uma história que Rafael e Gabriel absorveram em silêncio. Ela havia sido professora de educação especial, especializada em linguagem de sinais. Havia trabalhado em uma escola para crianças surdas por mais de 10 anos, dedicando sua vida a ajudar crianças como Gabriel a se comunicarem e se desenvolverem. 3 anos atrás, Helena havia perdido sua filha Sofia, de 8 anos, que também era surda. Um acidente de trânsito brutal que havia acontecido bem em frente à escola onde Helena trabalhava. Sofia estava atravessando a rua para encontrar a mãe quando foi atingida por um motorista embriagado. A dor da perda foi devastadora. Helena entrou em depressão profunda, incapaz de voltar à escola, onde cada corredor, cada sala de aula lembrava sua filha. Ela se afastou do trabalho e gradualmente se isolou do mundo. Sem renda, perdeu o apartamento, depois a dignidade e, finalmente, acabou nas ruas. Ela havia tentado reconstruir sua vida várias vezes, mas a dor era como um buraco negro que sugava toda sua energia e esperança. Os poucos empregos que conseguiu não duraram, pois as crises de ansiedade e depressão a incapacitavam. Lentamente, ela havia se resignado a viver nas sombras da sociedade. Enquanto Helena contava sua história através de sinais expressivos, lágrimas silenciosas corriam pelo rosto de Gabriel. Mesmo sendo criança, ele podia sentir a profundidade da dor que ela carregava. Rafael estava igualmente emocionado, mas também chocado. Aquela mulher que ele havia categorizado automaticamente como mais uma pessoa em situação de rua tinha uma história complexa, talento profissional e uma capacidade de amor que havia sido quebrada por uma tragédia inimaginável. Ensinar Gabriel me faz lembrar do motivo pelo qual me tornei professora, sinalizou Helena. Por algumas horas, consigo esquecer a dor e me lembrar de quem eu costumava ser. Gabriel se levantou da cadeira e foi até Helena, abraçando-a com força. Era um gesto simples, mas carregado de uma empatia pura que deixou os dois adultos profundamente tocados. Rafael se sentiu pequeno diante da história de Helena. Quantas vezes havia passado por pessoas em situação de rua, julgando-as superficialmente, assumindo que eram responsáveis por suas circunstâncias? Quantas histórias como a de Helena ele havia ignorado em sua pressa para chegar a reuniões importantes? Helena, disse Rafael com voz embargada, você não precisa voltar para a rua hoje. Pode ficar aqui. Helena o olhou com surpresa, depois balançou a cabeça gentilmente. Ela sinalizou. Obrigada pela gentileza, mas não posso aceitar caridade. Já recebi bondade suficiente hoje. Mas Rafael havia tomado uma decisão que o surpreendeu. Olhando para Gabriel, que ainda abraçava Helena como se ela fosse um tesouro precioso, ele compreendeu que aquele encontro não havia sido coincidência. A noite avançava, mas ninguém na cobertura parecia ter pressa para que ela terminasse. Gabriel estava encostado em Helena no sofá, mostrando-lhe um livro de fotografias sobre animais, sinalizando os nomes que havia aprendido e inventando sinais para aqueles que ainda não conhecia. Rafael os observava de sua poltrona, uma xícara de café esfriando entre suas mãos. Sua mente empresarial trabalhava rapidamente, analisando uma ideia que havia nascido no momento em que Helena contara sua história. Helena, disse ele finalmente, fazendo com que ela levantasse os olhos do livro. Preciso fazer uma pergunta e quero que seja completamente honesta comigo. Ela assentiu, sua postura se tornando ligeiramente defensiva. Se eu oferecesse a você um trabalho real, com salário digno e benefícios, você estaria interessada? Helena franziu o senho, claramente desconfiada. Suas mãos se moveram hesitantemente. Que tipo de trabalho? Ser tutora particular de Gabriel.
ensiná-lo linguagem de sinais, ajudá-lo com as lições de casa, ser a conexão que ele precisa com o mundo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Gabriel olhava alternadamente para seu pai e para Helena, claramente entendendo que algo importante estava sendo discutido. Helena balançou a cabeça lentamente. Rafael, eu agradeço a oferta, mas você não me conhece. Sou uma pessoa em situação de rua há 3 anos. Não tenho referências profissionais atualizadas, não tenho endereço fixo, não tenho... Você tem algo muito mais valioso, interrompeu Rafael. Você tem a capacidade de fazer meu filho sorrir genuinamente. Você conseguiu em algumas semanas o que uma equipe de profissionais caros não conseguiu em anos. Gabriel, entendendo parte da conversa, fez sinais entusiasmados para Helena. Por favor, aceite. Podemos aprender muitas coisas juntos. Helena olhou para o menino e seu coração se apertou. Via nele ecos de sua própria filha. A mesma curiosidade, a mesma sede de aprender, a mesma capacidade de amar incondicionalmente. Mas também via os perigos de se permitir amar novamente. Rafael, ela sinalizou cuidadosamente, eu entendo sua gratidão, mas isso não é caridade disfarçada? Você está oferecendo trabalho ou está tentando me salvar? A pergunta direta pegou Rafael desprevenido. Ele havia se acostumado com pessoas que aceitavam suas ofertas sem questionamentos, movidas pela necessidade ou pela ambição. A honestidade brutal de Helena o forçou a examinar suas próprias motivações. Ambos, admitiu ele após uma pausa. Sim, quero ajudá-la, mas também preciso genuinamente da sua ajuda. Olhe para Gabriel agora e compare com o menino que você conheceu na praça há 3 semanas. Helena olhou para Gabriel, que estava folheando o livro com uma expressão serena e feliz, que não existia quando ela o conheceu. O menino havia florescido visivelmente nas últimas semanas, tornando-se mais expressivo, mais confiante, mais conectado com o mundo ao seu redor. Eu não sou a mesma pessoa que era antes, sinalizou Helena. A dor mudou quem eu sou. Posso não ser capaz de... Ninguém é a mesma pessoa que era antes das tragédias, disse Rafael gentilmente. Eu não sou o mesmo homem que era antes de descobrir que meu filho era surdo, ou antes do meu divórcio, ou antes de passar anos focado apenas no trabalho e negligenciando o que realmente importa. Gabriel se aproximou de Helena e fez um sinal que ela havia ensinado. Por favor. Tchau! Foi esse gesto simples que quebrou as últimas resistências de Helena. Ela viu em Gabriel não apenas ecos de sua própria filha perdida, mas uma oportunidade de honrar a memória de Sofia, ajudando outra criança a prosperar. Teria que ser um período de experiência, sinalizou ela finalmente. Preciso ter certeza de que posso fazer isso sem quebrar novamente. Rafael sentiu uma onda de alívio que o surpreendeu pela intensidade. Claro! Que tal um mês de experiência, com salário integral, sem compromissos a longo prazo? Gabriel não conseguiu conter sua alegria e abraçou Helena com força, fazendo-a rir pela primeira vez naquela noite. Uma risada genuína que soou como música aos ouvidos de Rafael. Há uma condição, disse Rafael. Você precisa de um lugar para ficar. Há um apartamento de hóspedes no térreo do prédio que não está sendo usado. Poderia ficar lá pelo tempo que precisar. Helena hesitou novamente. A ideia de ter um teto sobre a cabeça, uma cama real, um lugar onde pudesse tomar banho e ter privacidade, era quase irresistível. Mas também era aterrorizante. Por 3 anos, ela havia se adaptado à vida nas ruas, criando uma espécie de armadura emocional que a protegia de esperanças que poderiam ser destruídas. É muito, sussurrou ela, voltando a falar em vez de sinalizar. É muito generoso, mas também é muito assustador. Rafael entendeu perfeitamente. Ele próprio estava assustado com a decisão impulsiva que havia tomado. Estava convidando uma desconhecida para entrar na vida de seu filho, oferecendo trabalho e moradia baseado apenas em algumas horas de observação.
Mas havia algo na situação toda que parecia certo, como se fosse uma peça de quebra-cabeças que finalmente se encaixava no lugar correto. Vamos dar um passo de cada vez, disse ele. Por hoje, aceite ficar no apartamento de hóspedes. Amanhã conversamos sobre os detalhes do trabalho. Não há pressão, não há compromissos definitivos. Gabriel fez sinais urgentes para Helena. Por favor, Helena, quero que fique. Tenho tantas coisas para aprender com você. Foi a sinceridade pura nos olhos do menino que finalmente convenceu Helena. Ela assentiu lentamente e Gabriel saltou de alegria, correndo para abraçar também o pai. Um gesto espontâneo de afeto que Rafael não recebia há meses. Enquanto Rafael mostrava a Helena o apartamento de hóspedes, ela não conseguia parar de se perguntar se estava cometendo um erro terrível ou se finalmente havia encontrado uma chance de reconstruir sua vida. O apartamento era simples, mas confortável, limpo e acolhedor de uma forma que ela havia esquecido que era possível. Obrigada, disse ela para Rafael quando ele se preparava para ir embora. Não apenas pelo apartamento ou pela oferta de trabalho. Obrigada por ver Gabriel, realmente vê-lo, em vez de apenas ver suas limitações. Obrigado por me lembrar que ele é meu filho, respondeu Rafael, e que talvez eu ainda tenha tempo de ser o pai que ele merece. Naquela noite, Helena dormiu em uma cama real pela primeira vez em 3 anos. Mas mais importante que o conforto físico era a sensação estranha e quase esquecida de ter esperança novamente. Talvez, apenas talvez, ela pudesse encontrar uma forma de viver com sua dor, enquanto ainda ajudava alguém a crescer e prosperar. A manhã chegou com uma luz dourada que invadiu o apartamento de Helena através de janelas limpas. Um luxo que ela havia esquecido de apreciar. Por alguns segundos, ao despertar, ela se confundiu, não reconhecendo o ambiente. Então as lembranças da noite anterior retornaram como ondas suaves. Gabriel, Rafael, a proposta inesperada, a chance de recomeçar. Helena se levantou lentamente, ainda hesitante em acreditar que aquilo não era um sonho. Tomou um banho longo e quente, lavou os cabelos adequadamente pela primeira vez em meses e se olhou no espelho. A mulher que a encarava de volta estava mais magra do que costumava ser, com rugas prematuras ao redor dos olhos, mas havia algo diferente, uma fagulha de vida que não existia há anos. Às 8 da manhã, uma batida suave na porta a trouxe de volta à realidade. Era Gabriel, já vestido para a escola, segurando uma bandeja com café da manhã. Papai disse que você poderia estar com fome, sinalizou o menino com um sorriso tímido. Helena sentiu os olhos marejarem. A gentileza simples e sem expectativas de Gabriel tocava em feridas que ela achava que nunca mais sanariam. Ela aceitou a bandeja e convidou o menino para se sentar enquanto comia. Quando você voltar da escola hoje, sinalizou Helena, podemos começar suas lições de verdade. Que tal aprendermos sobre animais da floresta? Os olhos de Gabriel se iluminaram como estrelas. Ele começou imediatamente a fazer perguntas sobre quais animais ela conhecia, que sinais poderiam inventar juntos, que histórias ela poderia contar. Era como se um mundo inteiro de possibilidades tivesse se aberto para ele da noite para o dia. Rafael apareceu poucos minutos depois, vestido para o trabalho, mas claramente hesitante em partir. Observou a interação entre Helena e Gabriel com uma expressão que misturava alívio e apreensão. Helena, disse ele, se em qualquer momento você se sentir desconfortável ou mudar de ideia sobre o arranjo, pode me falar honestamente. Não quero que se sinta pressionada. Obrigada, respondeu ela. E Rafael, se você mudar de ideia sobre ter uma mulher ex-morador de rua cuidando de seu filho, também pode ser honesto comigo. A franqueza de Helena o surpreendeu novamente. Não havia ressentimento em sua voz, apenas a aceitação realista de que a situação era incomum e que ambos estavam navegando em território desconhecido. Não vou mudar de ideia, disse Rafael com uma convicção que o próprio surpreendeu. Depois que pai e filho partiram, Helena ficou sozinha no apartamento,
absorvendo o silêncio pacífico. Era diferente do silêncio das ruas. Não havia tensão, medo ou necessidade constante de estar alerta. Era um silêncio seguro, e ela havia esquecido como isso era precioso. Ela decidiu usar as horas até Gabriel voltar da escola para se preparar adequadamente para o papel que havia aceitado. Saiu para comprar materiais, cadernos, cartolinas, marcadores coloridos, livros sobre linguagem de sinais. Era estranho entrar em lojas novamente, interagir com funcionários, fazer compras como uma pessoa normal. Algumas pessoas a olhavam com curiosidade. Suas roupas ainda eram as mesmas do dia anterior, marcadas pelo tempo nas ruas. Mas Helena manteve a cabeça erguida, lembrando-se de que tinha um propósito novamente, uma razão para estar ali. De volta ao apartamento, ela organizou os materiais e começou a planejar lições estruturadas para Gabriel. Seria diferente dos encontros casuais na praça. Agora, ela tinha a responsabilidade de realmente contribuir para a educação e desenvolvimento do menino. Enquanto trabalhava, memórias de sua época como professora voltaram gradualmente. A alegria de ver uma criança entender um conceito novo, a satisfação de criar atividades criativas, a conexão especial que se forma entre educador e aluno. Era como se uma parte adormecida de si mesma estivesse despertando. Quando Gabriel chegou da escola naquela tarde, encontrou Helena com uma verdadeira sala de aula improvisada, montada na sala de estar. Havia cartazes com sinais novos, jogos educativos que ela havia criado e até mesmo uma árvore de conquistas onde poderiam marcar cada novo sinal aprendido. "Uau!" exclamou Gabriel, seus olhos percorrendo tudo com maravilhamento. "É como uma escola só para mim. Melhor que uma escola", sinalizou Helena com um sorriso. "É um lugar onde podemos aprender no seu ritmo, da sua forma, sobre as coisas que mais te interessam." Eles passaram a tarde explorando o novo sistema de aprendizado. Helena havia criado métodos únicos que combinavam sinais com desenhos, histórias e até mesmo pequenas encenações. Gabriel absorvia tudo com uma fome de conhecimento que impressionava até mesmo Helena. Durante uma pausa, Gabriel fez uma pergunta que a pegou desprevenida. "Helena, você tem saudades da sua filha?" A pergunta simples e direta fez Helena parar de respirar por um momento. Gabriel não sabia detalhes sobre Sofia, mas havia captado a essência da dor que Helena carregava. "Todos os dias", sinalizou ela honestamente. "Mas ensinar você me ajuda a lembrar dos momentos felizes com ela, em vez de apenas da tristeza." Gabriel assentiu com seriedade além de seus anos. "Papai também fica triste às vezes. Ele pensa que eu não percebo, mas percebo." A observação do menino revelou uma percepção emocional que Helena não havia esperado. Gabriel não era apenas uma criança surda precisando de educação. Ele era um ser humano completo, com sua própria sabedoria e capacidade de empatia. Quando Rafael chegou em casa naquela noite, encontrou uma cena que o fez parar na porta. Gabriel estava contando uma história em linguagem de sinais para Helena, que respondia com expressões exageradas de surpresa e alegria. Ambos estavam rindo, completamente absortos na interação. Pela primeira vez em muito tempo, Rafael se sentiu verdadeiramente em casa. 2 semanas se passaram desde que Helena havia se mudado para o apartamento de hóspedes, e a rotina da pequena família havia se transformado completamente. Gabriel acordava todas as manhãs, animado para suas lições com Helena, e Rafael descobriu-se chegando em casa mais cedo do trabalho, ansioso para ver os progressos do filho. Em uma quinta-feira à tarde, Helena estava ensinando Gabriel sobre emoções complexas, como sinalizar conceitos como nostalgia, esperança e gratidão. Quando Rafael chegou em casa mais cedo que o usual, ele parou na entrada da sala, observando a lição em andamento. Gabriel estava praticando o sinal para orgulho, e Helena o corrigia delicadamente, mostrando-lhe como adicionar expressão facial para dar mais profundidade ao significado.
Então, de repente, Gabriel virou-se para o pai e fez o sinal que acabara de aprender, apontando para Rafael. Orgulho do papai, traduziu Gabriel em voz alta, sorrindo. Rafael sentiu um nó na garganta. Quando foi a última vez que Gabriel havia expressado o orgulho dele? Ou qualquer emoção positiva direcionada a ele? Helena percebeu o impacto emocional do momento e discretamente continuou a lição, dando espaço para pai e filho processarem a conexão que havia acabado de acontecer. Naquela noite, depois que Gabriel foi dormir, Rafael e Helena se sentaram na varanda da cobertura para conversar sobre os progressos do menino. O céu estava claro e as luzes da cidade se estendiam até o horizonte. Ele está mudando, disse Rafael, observando as estrelas. Não apenas aprendendo mais sinais, mas se tornando mais presente, mais conectado. Ele sempre foi presente, corrigiu Helena gentilmente. Você é que está aprendendo a vê-lo. A observação era simples, mas profunda. Rafael percebeu que Helena estava certa. Gabriel não havia mudado fundamentalmente. Ele havia simplesmente encontrado um ambiente onde podia ser plenamente ele mesmo. Helena, disse Rafael após uma pausa, posso perguntar algo pessoal? Ela assentiu, embora sua postura se tornasse ligeiramente defensiva. Como você consegue continuar depois de perder Sofia? Como encontra energia para se importar com Gabriel? Helena ficou em silêncio por um longo tempo, organizando seus pensamentos. Quando finalmente respondeu, sua voz era suave, mas firme. No início, eu não conseguia. A dor era tão intensa que me consumia completamente. Mas nas ruas, encontrei outras pessoas que também haviam perdido tudo. Filhos, famílias, esperanças, e percebi que a dor não desaparece, mas pode ser transformada. Ela pausou, olhando para as luzes da cidade. Sofia me ensinou que o amor não morre quando a pessoa que amamos parte. Ele procura novos lugares para se expressar. Cuidar de Gabriel não substitui o amor que sinto por minha filha. Ele honra esse amor. Rafael absorveu as palavras em silêncio. Havia uma sabedoria nas experiências de Helena que seus anos de sucesso empresarial não haviam lhe proporcionado. Tenho uma confissão, disse ele finalmente. Quando Gabriel nasceu surdo, minha primeira reação foi vergonha. Vergonha de que meu filho não fosse perfeito pelos padrões que eu havia crescido admirando. Helena o olhou sem julgamento, esperando que ele continuasse. Gastei anos tentando consertar Gabriel, buscando tratamentos, terapias, qualquer coisa que pudesse fazê-lo mais próximo do que eu considerava normal. Nunca parei para perguntar se ele queria ser consertado ou se talvez o problema fosse minha percepção, não sua condição. E agora? Perguntou Helena. Agora vejo que Gabriel nunca precisou ser consertado. Eu é que precisava aprender uma nova linguagem, não apenas sinais, mas a linguagem do amor incondicional. Eles permaneceram em silêncio contemplativo, cada um processando as revelações da conversa. Estava se formando entre eles uma amizade baseada na honestidade mútua e no amor compartilhado por Gabriel. Rafael, disse Helena eventualmente, você gostaria de aprender linguagem de sinais? Digo, realmente aprender, não apenas o básico? Você me ensinaria? Seria uma honra. E assim começou uma nova fase em suas vidas. Todas as noites, depois que Gabriel dormia, Rafael e Helena se sentavam à mesa da cozinha para lições de linguagem de sinais. Rafael era um aluno dedicado, embora inicialmente desajeitado, e Helena era uma professora paciente. Durante essas lições noturnas, eles compartilhavam histórias, medos, esperanças e sonhos. Rafael falava sobre a pressão de ser um empresário de sucesso, sobre a solidão que o dinheiro não podia curar, sobre o arrependimento de ter perdido tanto tempo com Gabriel. Helena falava sobre seus dias como professora, sobre os pequenos milagres diários de ver crianças surdas descobrindo sua própria voz através dos sinais, sobre a dor de perder Sofia, mas também sobre a gratidão pelos anos felizes que tiveram juntas. Gabriel começou a notar as mudanças em casa.
Seu pai estava mais presente, mais atento, tentando genuinamente se comunicar em sinais durante as refeições. As conversas familiares, que antes eram superficiais e obrigatórias, se tornaram ricas e envolventes. Uma noite, Gabriel surpreendeu ambos ao sinalizar: "Nossa família está ficando mais feliz." A palavra família o pegou todos desprevenidos. Gabriel havia incluído Helena naturalmente nesse conceito, sem hesitação ou constrangimento. Rafael olhou para Helena e viu lágrimas em seus olhos. Ele mesmo sentiu uma emoção que não sabia nomear, uma mistura de gratidão, afeto e algo que se parecia com esperança para o futuro. Um mês havia se passado desde o início do período de experiência, e Rafael preparava-se para oficializar Helena como tutora permanente de Gabriel. Os progressos do menino eram evidentes não apenas na linguagem de sinais, mas em sua confiança geral, suas notas na escola e sua capacidade de expressar emoções complexas. Mas nem tudo caminhava perfeitamente. Em uma terça-feira cinzenta, Helena acordou com uma das suas crises de ansiedade, algo que não acontecia há semanas. As memórias de Sofia a assaltaram com intensidade brutal e ela se viu incapaz de sair da cama, paralisada por uma tristeza que parecia sem fim. Gabriel chegou para sua lição matinal como de costume, mas encontrou Helena visivelmente abalada. Ela tentou disfarçar, forçando um sorriso e organizando os materiais de estudo, mas suas mãos tremiam e seus olhos estavam vermelhos de lágrimas contidas. "Helena está triste", observou Gabriel com a percepção aguçada que as crianças frequentemente possuem. "Estou bem", sinalizou ela fracamente, mas Gabriel não se convenceu. O menino se aproximou e, em vez de insistir na lição, simplesmente se sentou ao lado dela no sofá. Ele não tentou fazê-la falar ou sinalizar sobre o que estava sentindo. Em vez disso, pegou sua mão e ficou ali, oferecendo sua presença silenciosa como consolo. O gesto simples quebrou as defesas de Helena. Ela começou a chorar. Não as lágrimas contidas que havia derramado tantas vezes sozinha, mas um choro profundo e libertador que carregava 3 anos de dor reprimida. Gabriel permaneceu ao seu lado, ocasionalmente fazendo pequenos sinais de carinho. Está bem, não está sozinha. Gabriel ama Helena. Sua maturidade emocional naquele momento era extraordinária. Quando Rafael chegou em casa para almoçar, um hábito novo que havia desenvolvido para passar mais tempo com Gabriel encontrou os dois ainda no sofá. Helena estava mais calma, mas era evidente que havia passado por uma crise emocional. "Aconteceu alguma coisa?", perguntou Rafael preocupado. Gabriel explicou a situação em sinais, e Rafael sentiu uma onda de admiração pela forma como seu filho havia lidado com a situação. Em vez de se sentir desconfortável ou confuso com as emoções de Helena, Gabriel havia oferecido exatamente o que ela precisava: compreensão e presença. "Helena", disse Rafael gentilmente, "você gostaria de conversar sobre isso?" Ela balançou a cabeça inicialmente, mas depois mudou de ideia. Talvez fosse hora de ser completamente honesta sobre suas limitações. "Hoje faz 3 anos", disse ela com voz embargada. 3 anos desde que Sofia morreu. Alguns dias são mais difíceis que outros e hoje a dor está quase insuportável. Rafael se sentou do outro lado dela e por um momento os 3 ficaram em silêncio, criando um círculo de apoio mútuo. "Helena", disse Gabriel subitamente, sinalizando com determinação, "Sofia gostaria que você fosse feliz?" A pergunta simples e direta fez Helena parar de chorar. Ela olhou para Gabriel com surpresa, depois sorriu através das lágrimas. "Sim", sinalizou ela. "Sofia sempre queria que eu fosse feliz. Então está bem ficar triste. Mas também está bem ser feliz", concluiu Gabriel com a lógica clara de uma criança. A sabedoria inocente de Gabriel tocou Helena de uma forma que anos de terapia não haviam conseguido. Pela primeira vez desde a morte de Sofia, ela se deu permissão para sentir alegria sem culpa.
Naquela tarde, em vez de lições formais, os três fizeram algo completamente diferente. Gabriel sugeriu que criassem um livro de memórias sobre Sofia. Helena, inicialmente hesitante, foi gradualmente envolvida na ideia. Ela começou a compartilhar histórias sobre sua filha. Como Sofia amava desenhar, como inventava sinais engraçados para coisas que não tinham sinais oficiais, como ela sempre insistia em ler histórias para os bichos de pelúcia usando apenas gestos dramáticos. Rafael observou maravilhado como Helena se transformava ao falar sobre Sofia. A dor ainda estava lá, mas agora estava misturada com amor, orgulho e gratidão pelas memórias felizes. Gabriel ouvia cada história com atenção total, fazendo perguntas thoughtful e comentários que mostravam como ele conseguia compreender a complexidade das emoções humanas melhor que muitos adultos. Sofia parece ter sido como uma irmã mais velha para mim, sinalizou Gabriel em um momento particularmente tocante. Helena olhou para ele com olhos marejados, mas desta vez eram lágrimas de gratidão, não de dor. Naquela noite, depois que Gabriel foi dormir, Rafael e Helena conversaram sobre o que havia acontecido. Obrigada por não me julgar hoje, disse Helena, por não achar que sou instável demais para cuidar de Gabriel. Helena, respondeu Rafael seriamente, o que vi hoje não foi instabilidade, foi humanidade. Gabriel aprendeu mais sobre empatia, sobre como lidar com emoções difíceis e sobre como oferecer apoio genuíno em um dia do que muitas pessoas aprendem em anos. Ele pausou, organizando seus pensamentos. Além disso, percebi algo importante. Gabriel não precisa de alguém perfeito cuidando dele. Ele precisa de alguém real, alguém que entenda que a vida tem momentos difíceis e que está bem sentir todas as emoções que fazem parte da experiência humana. Helena sorriu pela primeira vez naquele dia, um sorriso genuíno que alcançou seus olhos. Obrigada por me permitir ser humana, disse ela. Obrigado por nos ensinar como ser uma família de verdade, respondeu Rafael. 6 meses se passaram desde aquela tarde na praça que mudou 3 vidas para sempre. O apartamento de Helena não era mais apenas um lugar temporário. Havia se tornado verdadeiramente seu lar, decorado com desenhos de Gabriel, fotos de momentos felizes da pequena família e uma seção especial dedicada às memórias de Sofia. Rafael havia feito mudanças profundas em sua vida profissional, delegando mais responsabilidades e priorizando horários que lhe permitissem estar presente para Gabriel. Suas habilidades em linguagem de sinais haviam melhorado dramaticamente e ele agora se comunicava fluentemente com o filho. Gabriel estava florescendo de formas que surpreendiam até mesmo Helena. Suas notas na escola haviam melhorado. Mas, mais importante, ele havia desenvolvido uma confiança social que o permitia fazer amigos e participar de atividades que antes evitava. Em uma manhã de sábado especial, Helena teve uma ideia que a animou profundamente. Ela sugeriu que voltassem à praça onde tudo havia começado, mas desta vez como uma família, para um piquenique celebrativo. Quando chegaram à praça, Helena ficou emocionada ao ver o banco onde havia ensinado Gabriel pela primeira vez. Parecia simultaneamente há muito tempo e ontem que havia acontecido. Lembra quando você me ensinou amigo aqui? Sinalizou Gabriel, apontando para o banco. Lembro, respondeu Helena. Você estava tão concentrado, tentando fazer o sinal perfeito. Agora eu sei que não precisa ser perfeito, disse Gabriel. Só precisa ser verdadeiro. A sabedoria do menino continuava a surpreender os adultos. Rafael estendeu uma toalha na grama e eles organizaram seu piquenique improvisado, rindo e conversando em uma mistura de sinais e palavras faladas. Durante a tarde, outras famílias na praça começaram a notar a dinâmica única do grupo. Algumas crianças se aproximaram, curiosas sobre a linguagem de sinais que Gabriel usava. Em vez de se retrair como costumava fazer, Gabriel ficou animado em ensinar alguns sinais básicos para as outras crianças.
Helena observou com orgulho enquanto Gabriel se tornava o professor, mostrando pacientemente como sinalizar olá, obrigado e amigo para um pequeno grupo de crianças fascinadas. Era como ver um círculo se completar, Gabriel passando adiante a confiança e o conhecimento que havia recebido. Ele vai ser um excelente professor um dia, comentou Helena para Rafael. Como sua mentora, respondeu Rafael, observando o filho com admiração. Naquela tarde, enquanto Gabriel brincava com suas novas amigas temporárias, Rafael e Helena conversaram sobre o futuro. Helena havia decidido voltar a estudar, buscando atualizar suas credenciais como educadora especial. Rafael a estava apoiando completamente, inclusive financeiramente, vendo isso como um investimento não apenas em Helena, mas em todas as crianças que ela poderia ajudar no futuro. Tenho pensado em algo, disse Helena. Que tal criarmos um programa de tutoria para crianças surdas de famílias de baixa renda? Poderia funcionar através da sua empresa, como um projeto social. Rafael se animou imediatamente com a ideia. Era uma forma perfeita de combinar recursos empresariais com impacto social genuíno. Poderíamos treinar voluntários, criar materiais educativos, talvez até desenvolver um aplicativo que facilite o aprendizado de linguagem de sinais, disse ele, sua mente empresarial já trabalhando nas possibilidades. Gabriel, ouvindo parte da conversa, se juntou a eles com entusiasmo. Posso ajudar a ensinar, sinalizou ele. Sei como é ser a criança aprendendo. A ideia de Gabriel se tornando parte ativa do projeto emocionou profundamente Helena. Ver o menino que ela havia conhecido tímido e retraído, agora ansioso para ajudar outras crianças em situações similares, era a maior recompensa que poderia imaginar. Quando o sol começou a se pôr, eles empacotaram os restos do piquenique e se prepararam para ir embora. Gabriel correu até o banco onde tudo havia começado e fez um gesto que surpreendeu ambos os adultos. Ele colocou a mão sobre o coração e depois estendeu as palmas para o céu, um sinal que Helena havia lhe ensinado para gratidão. Obrigado, Banco Mágico, disse Gabriel em voz alta, fazendo Rafael e Helena rirem. No caminho de volta para casa, Rafael refletiu sobre como sua definição de sucesso havia mudado completamente. Antes, sucesso significava lucros, aquisições, reconhecimento profissional. Agora significava ver Gabriel rindo genuinamente. Significava ter longas conversas em sinais durante o jantar. Significava chegar em casa ansioso para saber como havia sido o dia de sua família. Helena, por sua vez, sentia-se grata por ter encontrado uma forma de honrar a memória de Sofia enquanto construía uma nova vida. A dor da perda nunca desapareceria completamente, mas agora estava equilibrada com alegria, propósito e amor. Naquela noite, enquanto Gabriel dormia e Rafael e Helena planejavam os detalhes do programa de tutoria, ela fez uma observação que resumiu perfeitamente a jornada que haviam compartilhado. Você sabe, disse ela, quando nos conhecemos, você estava procurando uma forma de se conectar com Gabriel e eu estava procurando uma razão para continuar vivendo. Nenhum de nós estava procurando uma família, mas foi exatamente isso que encontramos. Rafael sorriu, olhando uma foto da mesa de centro que mostrava os três juntos, rindo durante uma de suas lições de sinais. A melhor coisa sobre esta família, disse ele, é que escolhemos estar juntos, não por sangue ou obrigação, mas por amor genuíno e respeito mútuo. E Gabriel está no centro de tudo, acrescentou Helena, nos ensinando todos os dias que limitações existem apenas em nossas mentes e que o amor verdadeiro não precisa de palavras faladas para ser expresso. Eles permaneceram em silêncio por um momento, absorvendo a paz e a completude que haviam encontrado juntos. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo frenético, mas dentro daquele lar, três corações haviam encontrado o que realmente importava: conexão, compreensão e amor incondicional.
A história, que havia começado com um encontro casual em uma praça, havia se transformado em algo muito maior, uma jornada de cura, crescimento e descoberta, que provou que às vezes as maiores bênçãos vêm disfarçadas de desafios e que o amor verdadeiro tem o poder de transformar não apenas vidas individuais, mas criar laços familiares que transcendem todas as convenções. Gabriel, dormindo tranquilamente em seu quarto, sorria em seus sonhos, provavelmente imaginando todas as crianças que ajudaria a ensinar, todas as famílias que tocariam através do programa que estavam criando e todas as possibilidades infinitas que o futuro reservava para sua família única e especial. O círculo havia se completado, mas na verdade era apenas o começo de uma nova história. Uma história de esperança, propósito e amor que continuaria se expandindo, tocando outras vidas e provando que milagres realmente acontecem quando corações abertos se encontram no momento certo. Se você gostou dessa história incrível, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo essas histórias que tocam o coração. Até a próxima.